Olá! Parece que está na moda ser do contra. Uns são contra a astronomia e dizem que a Terra é plana, outros são contra a meteorologia e dizem que não há alterações climáticas, outros são contra a medicina e dizem que as vacinas matam, incluindo as vacinas contra a Covid-19. Aliás, até há gente que diz que a Covid-19 não existe. A estupidez humana não tem limites, mas este problema do negacionismo não é novo. A ciência e o racionalismo têm sido questionados desde que existem. Sócrates, o filósofo grego, foi morto por causa das ideias que pretendeu introduzir. O astrónomo Galileu não foi morto, mas só porque renegou a sua própria ciência e ainda assim ficou em prisão domiciliária perpétua. O biólogo Darwin foi alvo de intensa polémica, mas a sua teoria da evolução prevaleceu. E mesmo o inventor da primeira vacina já enfrentou oposição na altura, incluindo da própria comunidade médica. Portanto, como eu dizia, nada de novo. Aliás, até podemos afirmar que temos vindo a melhorar. Já não matamos os especialistas e diria que, apesar de tudo, os negacionistas são uma minoria. Talvez mais barulhenta hoje do que há 20 anos, mas não deixam de ser uma minoria. Uma das razões que podem levar uma pessoa a questionar a ciência e, portanto, ao aparecimento destes grupos negacionistas, na minha opinião, é o desconhecimento do processo que leva os cientistas a tirarem as suas conclusões e a fazerem as afirmações que fazem. Sem explicar o processo pelo qual chegamos a uma determinada verdade científica, essa verdade científica cai aparentemente do céu e pode parecer tão esotérica como os escritos bíblicos ou de qualquer página na internet. Mas não é assim, e é por isso que hoje vamos falar do método científico. Quando andei na escola, aprendi o método científico. Aprendi o que é, para que serve e como funciona. Hoje, só para confirmar, voltei à página da internet da Direção-Geral da Educação, vasculhei os programas, as metas curriculares, tanto do ensino básico como do secundário, e não consegui encontrar qualquer referência ao ensino do método científico. Tirando a possibilidade de eu ser muito distraído, ou de outra forma incapaz de encontrar a informação que procuro, mesmo quando ela se me planta em frente aos olhos, e que, atenção, é uma possibilidade bem real. Tirando essa possibilidade, sou levado a concluir que o método científico deixou de fazer parte do programa. Assim sendo, a consequência é ser o conhecimento científico transmitido aos nossos alunos sem que lhes seja explicado como o mesmo foi obtido, o que em nada o diferencia de qualquer outro dogma, algo em que eles devem acreditar sem questionar. A função da escola não pode ser transmitir dogmas. Ora então, por que falo eu do ensino e do método científico num espaço sobre saúde? Porque a medicina e as ciências da saúde são baseadas no conhecimento científico, obtido através do método científico. E porque eu acredito que os doentes e os cidadãos têm o direito e o dever de conhecer o fundamento daquilo que lhes é transmitido e a forma como esse conhecimento foi obtido, de forma a poderem avaliar se o mesmo faz sentido ou se não passa de uma crença sem sentido. Trata-se de ser crítico, de questionar e de aceitar apenas o conhecimento que assenta em bases sólidas, porque há muitos vendedores da banha da cobra por aí. Ora, como a escola aparentemente não cumpre o seu papel nessa matéria, lá terei de ser eu a explicar abreviadamente o método científico. O método científico nasceu da necessidade de explicar o meio em que vivemos, os astros, a natureza, o ser humano, mas acima de tudo nasceu da necessidade de decidir quais são as boas explicações e quais as explicações que não fazem sentido. A sua descrição formal de quais os passos que devem ser seguidos na busca do conhecimento deve-se ao filósofo inglês Francis Bacon no século XV. Então, o método científico desenrola-se ao longo de 6 fases. Tudo começa com uma observação, a qual suscita uma interrogação. Vemos que isto é assim, primeira fase, e perguntamos-nos, mas porquê é que é assim? Segunda fase. A terceira fase é a formulação de uma hipótese, com a qual procuramos responder à pergunta que formulamos, a explicar porquê é que é assim. Essa hipótese traz consequências. Se isto é assim por causa daquilo, então se eu modificar aquilo, isto, a sua consequência, também deve mudar em conformidade. Esta é a quarta fase. Então, a quinta fase consiste na realização de uma experiência que permita confirmar essa hipótese, modificando a causa hipotética do facto observado e verificando como reage o que julgamos ser a consequência. Se tudo correr bem, chegamos à conclusão de que a nossa hipótese estava correta, daí derivamos uma lei geral e estão concluídas as 6 fases do método científico. Se o resultado da experiência não for aquele que esperávamos, reformulamos a hipótese, incorporando os novos dados e desenhamos uma nova experiência. Mas essa é também a beleza da ciência. Mesmo quando a experiência não corre como queríamos, sempre aprendemos algo. Aliás, há muitas descobertas científicas de relevo que acontecem por puro acaso ou quando tudo corre mal. Mas isso são contas de outro rosário. Para a semana, vamos aprofundar um pouco mais como o método científico é aplicado à saúde.